Olá, bom dia. Hoje é dia 5 de abril do ano de 2026. Normalmente eu costumo mandar posts de Feliz Páscoa, dizendo que Jesus ressuscitou, que Jesus está vivo. Porém, esse ano eu falei, eu quero colocar algo assim mais relacionado àquilo que o Senhor Jesus ele tem me falado. Ele me falou muito hoje. Hoje ele me falou muito. Jesus está muito vivo, ele está muito presente. Então, para deixar a minha mensagem, eu gostaria de falar em Lucas, palavra dele, né? Ele falando, Lucas capítulo 10, versículos do 25 ao 37, que para conferir, que fala sobre a parábola do samaritano. Eis que se levantou um certo doutor de lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei? Como leis? Jesus perguntou para ele. E respondendo, ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, faze isso. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse: responder, faze isso e viverás. Aí o que aconteceu? Quando chegou no 30, Jesus respondendo a ele queria justificar sobre o próximo dele. Aí Jesus falou essa parábola do samaritano. Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. Então, quer dizer, o homem foi assaltado, estava ali prostrado, passou um sacerdote, não fez nada, não passou de largo, ou seja, passou bem distante. Também passou um levita. Levita aí, na época, era alguém da tribo de Levi, um judeu. E o que aconteceu? Também passou de largo. Olhou lá e passou de largo. Mas um certo samaritano que estava viajando, samaritanos não se davam com judeus. Olhem, observem a mensagem de que Jesus passou para... Eu sou a primeira. Passa primeiro por mim. Veio até ele e, vendo-o, foi movido de íntima compaixão. Então, esse samaritano foi lá, viu o homem caído e ficou Ele se compadeceu. Aproximou-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho, ou seja, passou ali, tentou... E pondo sobre o seu animal, porque ele tinha posses, no caso ele tinha um animal, ele tinha posses, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que te mais gastares eu te pagarei quando voltar. O samaritano não conhecia, não sabia quem era aquele homem. Então, Jesus falou assim: qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Está aqui.
ele não fez acepção, ele parou o caminho que ele estava fazendo. Ele não era um sacerdote, ou seja, ele não era um religioso. Então, ainda não terminou a mensagem. Calma aí. Agora vamos lá em Tiago. Tiago, capítulo 1. Tiago 1, versículo 27. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Essa é a parte A do versículo. A parte B é guardar-se incontaminado do mundo. Então, vamos frisar na parte A do versículo: religião pura, imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Então, mas o que você quer falar com esses versículos? Eu também quero falar para mim, gente. A gente, quando Deus dá uma mensagem, a mensagem primeiro tem que vir para nós, porque a palavra de Deus, ela é espada, ela corta daqui para lá. Então, visitar as viúvas, os enfermos, os órfãos, esta é a religião verdadeira. Agora, hoje é dia de Páscoa, muitos estão indo celebrar a Páscoa, não é isso? Não, vamos celebrar, vamos isso, vamos aquilo. E o que nós observamos às vezes é que muitos estão... como que eu posso falar? Não, isso aí é religião, isso é religião. Isso é religião, porque Jesus, ele ressuscitou. Tudo bem, nós precisamos celebrar. Mas eu tenho uma certa dificuldade para poder, assim, como é que diz? Com um sistema religioso. Não significa que eu não seja membro de uma igreja, eu sou membro, mas eu tenho umas certas dificuldades, porque são muitas imposições, às vezes, que são feitas, mas a verdade, esse versículo, ele sempre ficou no meu coração, sempre ficou, que a verdadeira religião é essa, é socorrer, é o socorro das causas, daqueles que estão desvalidos, tanto que uma vez Jesus falou, Jesus também disse que quando chegarmos lá no céu, ele falou assim, daquele jeito, Jesus falou assim: eu tive fome, me desse de comer, eu tive sede, me desse de beber, eu tive doente, fostes me visitar, eu tive preso, fostes me visitar. Não é isso? Ele falou isso. Então aí a pessoa falou assim: mas mestre, mas o Senhor, quando que eu fiz isso? Então Jesus falou: quando fizestes para cada um dos meus pequeninos, estivestes fazendo para mim também. Então, eu quero falar para mim, eu quero deixar esse vídeo gravado, que eu tome cuidado ao longo da minha caminhada para não ficar, não virar uma religiosa. Que Jesus, ele não retire o amor pelas almas, o amor pelas vidas. E que a religião não venha matar isso dentro de mim. Que não venha matar isso dentro de nós. Porque devemos tomar cuidado em não deixarmos de examinarmos as Escrituras. Porque, mas como eu vou fazer isso? Examinando as Escrituras todos os dias, porque Jesus falou: errais
não conhecendo as Escrituras, porque às vezes você chega em um determinado sistema religioso e a pessoa fica, e o líder fica, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo para agradar a Deus e tal, e tal, e tal, um montão de coisa, um montão de imposições. E na época de Jesus também era a mesma coisa. Era a mesma coisa, faz isso, faz isso. E às vezes o próprio líder não consegue fazer aquilo. E às vezes até o próprio líder, ele fica sobrecarregado e não consegue dividir as tarefas e às vezes não consegue nem ir trabalhar direito, não consegue nada, porque o sistema religioso está exigindo isso, está exigindo isso, está exigindo aquilo. Já teve dias de eu chegar dentro da igreja, num certo culto, eu trabalhando muito, que na época eu estava trabalhando 9 horas direto, assim, e era lugar longe, e aí entrava também a condução, o tempo de locomoção, que aqui onde eu moro, o tempo para se locomover para o trabalho é difícil. E eu cheguei na igreja, sentei para assistir o culto e dei uma cochilada. E o líder lá da frente me chamou a atenção, lá da frente. Você que está dormindo aí. Eu cochilei porque eu estava muito cansada. Então, eu passei a não ir mais para a igreja porque eu estava cansada. Já que eu iria ser chamada a atenção. Então, nós precisamos tomar cuidado com o julgamento, com a religiosidade. Porque, não, fulano não quer fazer a obra porque não quer. Porque não quer. Eu já ouvi isso. Deus tem que estar em primeiro lugar, tem que fazer a obra. Fazer a obra é essa. E, de repente, a pessoa está fazendo a obra de Deus, cuidando de alguém, cuidando de um enfermo, indo visitar, indo ver quem não é nem de nenhuma denominação, quem não tem religião, e está ali. E é Jesus que está ali, conduzindo aquela pessoa para poder falar a palavra de vida e eterna. Então, eu desejo a todos uma feliz Páscoa e que nós nunca esqueçamos o verdadeiro sentido da religião. Porque Jesus, ele vive, ele está vivo, todos os dias podemos celebrar, tá? E que Jesus abençoe a todos nós nesse dia maravilhoso, considerada a Páscoa, que celebramos a ressurreição de Cristo. Deus abençoe a todos.